Queridos, o tema da minha mensagem hoje é alegria em Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 3, vai dizer assim a palavra do Senhor. Porque nós, os que somos a circuncisão, nós, os que servimos a Deus em espírito, nos orgulhamos em Cristo e não confiamos na carne. Se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu. Aí Paulo começa o currículo dele, versículo 5. Circuncidado ao 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja, quanto à justificação que há na lei, eu era irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco. Em algumas versões está refúgio, mas aí Paulo diz esterco. Para que eu possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo por minha justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus. Verso 10. Para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação dos nossos sentimentos, a participação nos seus sentimentos, identificando-me com a sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Até aí tá bom, olha para cá. Na última quarta-feira que eu falei sobre Filipenses, eu falei sobre a verdadeira e a falsa circuncisão. Você lembra o que era circuncisão, né? Era um sinal externo que Deus tinha colocado para que o seu povo obedecesse, que era como se fosse a fimose de hoje, né? Era ali a tirada do prepúcio, do pênis ali do menininho, com 8 dias. Este é um sinal externo que Deus tinha dado ao seu povo ali no antigo Israel. E Paulo vai dizer assim, existe a verdadeira circuncisão e existe a falsa circuncisão. E ali ele está falando mais do que o sinal externo, ele está falando de uma conversão interior. Sim, existe o verdadeiro crente, existe o falso crente. Existe aquele que frequenta a igreja e é filho de Deus de verdade, nascido de novo, nascido do Espírito. Mas existe aquele que frequenta a igreja, que sabe cantar as musiquinhas, que está no meio do povo, sendo que na verdade não é um cristão genuíno. E esse era um símbolo clássico para os judeus, né? Só que o que seria uma conversão genuína? A conversão genuína, ela consiste não apenas em um dia de arrependimento, não em um ato externo, no caso hoje o batismo, como eu falei na última semana, mas a primeira tese de Lutero, ele vai dizer assim, o arrependimento é um estado constante na vida do cristão. O sinal de um cristão genuíno não é que ele se arrepende dos pecados um dia na sua vida, mas é que ele tem um contínuo arrependimento. Diante das suas angústias, das suas aflições, dos seus pecados, ele sempre, constantemente se arrepende. Ou seja, a prova que nós somos filhos e filhas de Deus de verdade, não é simplesmente que nós nos batizamos um dia, isso faz parte e é de suma importância. Mas o verdadeiro batismo, parafraseando a circuncisão aqui, ele vem de dentro. É demonstrado através de um coração transformado. E eu falei que a verdadeira circuncisão, ela lança fora o orgulho próprio. Porque lembra no versículo 3, que Paulo diz assim? Porque nós que somos a circuncisão, nós que servimos a Deus em espírito e nos orgulhamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O que Paulo está dizendo é que o verdadeiro cristão, ele não se orgulha de sua fé, porque ele sabe que a fé que ele tem porque Deus a deu. Ele não se orgulha da salvação com base em seus méritos próprios, porque ele sabe que a salvação foi algo conquistada por Cristo. E o cristianismo verdadeiro, ele difere de fato da maioria das religiões, sabe por quê? Porque o cristianismo, ele é apenas o cristianismo e mais nada. Não se acrescenta algo à fé. Porque não é isso que Paulo vai dizer? Pela graça sois salvos mediante a fé. E por que eu digo que o cristianismo verdadeiro ele é diferente? Porque, veja o catolicismo. O catolicismo, eles dizem que é importante você ter fé em Jesus Cristo. Sim, eles dizem. Mas em Maria também. Seguir aqueles dogmas marianos e os outros dogmas da igreja que têm o mesmo peso da Escritura é de suma importância. Os arminianos, eles acreditam ser necessário a fé em Cristo, mais as boas obras. Você apenas ter fé não é o suficiente, você precisa ter fé e você precisa fazer suas boas obras. Os neopentecostais, eles dizem, olha, é necessário você crer em Cristo, só que precisa também acrescentar
aquela ofertinha gorda, chamada primícias, no final do ano. Também precisa acrescentar aqueles votos na campanha da fogueira santa e desses monte de coisa aí, do objeto ungido. Só que essas pessoas se esquecem de que Isaías vai dizer assim, que todos nós somos impuros e as nossas obras são como os trapos de imundícia. E é tão sério você entender isso aqui, sabe por quê? Olha, o que Isaías está dizendo é o seguinte: por que a salvação tem que ser exclusivamente pela fé? Ora, porque as nossas obras são todas ruins. Por mais que façamos coisas boas exteriormente, às vezes a motivação que nos levou a fazer aquilo é ruim. E ele compara as nossas obras, aquilo que nós fazemos de bom, não está dizendo umas obras não, aquilo que nós fazemos de bom, ele compara as nossas obras com trapos de imundícia. E uma das explicações para trapo de imundícia, sabe qual é? Na época do antigo Israel, não existia Always, não sei qual outra marca de absorvente que tem. Na época do antigo Israel, não havia o absorvente que as irmãs estão acostumadas a usar. Via de regra, se cortava pequenas tirinhas de pano e colocava no lugar do absorvente, levando-se em consideração que a mulher, quando estava nos dias de menstruação, era considerada como impura. Isaías vem e diz que as nossas obras é como aquele pano sujo. Ou seja, jamais conseguiríamos comprar a Deus a nossa salvação por conta daquilo que nós fazemos. Ou seja, ninguém pode se justificar por conta de suas obras. Portanto, só há uma única chance e uma única alternativa para que nós possamos nos achegar a Deus. Lembra que diz a Escritura que Deus ele é um fogo consumidor. E nós todos, do mais velho à criancinha mais nova aqui deste lugar, a Bíblia diz que nós nascemos em pecado. Não por conta do pecado, né? Não que a relação de nossos pais tenha sido pecado, mas por conta do pecado de Adão, todo ser humano nasce em pecado. Então só há uma maneira de nós, homens pecadores, mulheres pecadoras, chegarmos a Deus que é fogo consumidor sem sermos consumidos. E sabe qual é a forma? É de fato Jesus Cristo, que ele era Deus e homem. Então como homem ele conseguia estender a mão a mim e a você, pecadores. E ele como Deus, ele conseguia também estender as mãos a Deus e então fazer esta ponte, esta ligação, apenas por meio dele. E com base nisso, eu quero passar aqui alguns princípios bem rápidos. Põe o primeiro ali, por favor. O primeiro é o seguinte, o testemunho do apóstolo Paulo. Olha o que vai dizer no versículo 4 até o 6. Se bem que eu poderia mesmo confiar na carne, ou seja, confiar naquilo que eu faço. Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu, circuncidado ao 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, persegui a igreja, quanto à justiça que é na lei, eu era irrepreensível. Os judeus, assim como Paulo, eles criam que eles cumpriam de fato toda a lei, os mandamentos externos ali, né? E o que eram os mandamentos? É você seguir rigorosamente o calendário que eles tinham. O calendário, as 3 festas anuais, a guarda do sábado e todas aquelas coisas. Os ritos eram importantes. Paulo disse, eu seguia todos esses daí. Eu guardava os dias santos, eu guardava as festas, eu guardava o sábado. Eu, diante da lei, eu era irrepreensível. Mas você sabe qual é o objetivo da lei? O grande objetivo da lei é apenas expressar o caráter santo do Senhor. A lei ela não foi dada a mim e a você para que nós fôssemos salvos pela lei. Não, não é assim. Cumpra os mandamentos e seja salvo. A lei ela foi dada com o objetivo de mostrar quem Deus é e para que eu e você pudéssemos olhar para ela e dizer, eu estou perdido. Eu já falei várias vezes aqui, né? Vamos falar de novo. Uma vez estava lá meu filho, acho que era o mais velho, segundo, não lembro, com 9 anos de idade. E ele lendo a Bíblia dele ali, então ele fez a pergunta de R$1 milhão. Pai, o que eu preciso fazer para ser salvo? E então eu lembrei de Jesus diante do jovem rico. Ô filho, fácil, guarde os mandamentos. Não matarás, menininho deixar. Qual outro? Pode falar, sei, já era. Não adulterarás. Fala mais um aí, pai, tá fácil. Eu fui falando dos mandamentos a ele. Até que chegou, não minta. E crianças mentem.
podem não mentir como adultos, mas crianças mentem. Eu lembro que, quando eu falei isso a ele, ele deu aquela travada e eu vi os olhos dele começarem a encher de lágrimas. Ele então começou a chorar, 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 chorar. Eu disse a ele: filho, o que aconteceu? Ele disse: pai, eu vou para o inferno. Eu: por quê? Eu já menti. Eu falei: justo, você tem que ir mesmo. Você quebrou o mandamento. Onde já se viu? Lá é o lugar que você merece estar e passar toda a eternidade. Deu uma aterrorizada ainda, óbvio, né? De propósito. E depois de muito choro, só depois de muito choro, eu fui falar a ele: mas existe apenas uma possibilidade para você. Que você se arrependa da mentira, de todos os seus pecados, creia que apenas Jesus Cristo pode levar você diante de Deus sem que você seja consumido. E se você tiver a fé nele, nas obras dele e não nas suas, que são podres e más, aí então você tem a opção de ser salvo. Aí então você tem a única alternativa de ser salvo. A lei serve para isso, para mostrar para mim e para você o quanto somos pecadores. E é claro, para nós que somos adultos aqui, a aplicação também é diversa. A lei diz assim: não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Jesus, ele começa a explicar a lei. Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério no seu coração. Jesus, ele não está revogando a lei, porque ele diz que ele não veio revogar, mas sim cumprir. Mas ele vem explicar o mandamento. E ele diz assim: vocês pensaram a vida toda que o adultério é apenas você sair com a vizinha, com o vizinho? É? Não é, não é. Adultério é quando você dá aquela olhadinha maligna no TikTok, você perdeu. Quando você tem a intenção de possuir outra pessoa que não seja a sua esposa ou seu marido. Se você não é casado, ninguém. Se você já desejou uma pessoa, a Escritura diz que somos réus do inferno. Ele explica sobre o homicídio, que o homicídio não é apenas você dar um tiro na cabeça ou no meio do peito de alguém, mas desejar o mal ao próximo. É a mesma coisa. Quantos aqui podem dizer assim: pastor, esses dois está tranquilo, tem outro mais difícil? Todos nós caímos. Aí tem aquele bendito mandamento ao qual o próprio apóstolo Paulo diz assim: eu não terei conhecido o pecado se a lei não dissera: não cobiçarás. Gente, quem aqui pode dizer que nunca cobiçou? Quem? Adultos, quais as crianças? Qual criança nunca cobiçou o brinquedinho da outra? É tão sério, né? Tem a casa do irmão que nós fazemos um pequeno grupo, e a casa dele são 3 andares. E bem grande, bem bonita. E está lá o meu filho, de 4 anos. A gente está lá, ele está olhando, né? Nossa, pai, tem uma caixa que leva a gente lá em cima, elevador, né? Tem a caixa, para ele a caixa, né? Que leva a gente lá em cima. Daí tem um belo dia, eu estou de manhã com ele, ali na rua de casa, né? Eu fazendo a minha leitura ali, no sol, e ele andando com o caminhãozinho dele para lá e para cá. Daqui a pouco ele olhou para frente da nossa casa e disse assim: nossa, pai, nossa casa é pequenininha. É o pequenininho dele, fala que é pequenininha, né? Nossa casa é pequenininha. Da Diná é grande, bem grande. Da Diná é 3 casas, pai. De 3 andares, né? Mas você consegue ver que a cobiça está grudada até no coração dos nossos filhos? Se você tem 2, sabe, dá um brinquedo para as 2 crianças, você vai ver eles virarem o Chuck. As crianças ficam loucas. Então a lei, ela foi dada com o objetivo de mostrar quem Deus é, e não com o objetivo de nos salvar, mas justamente para que nós pudéssemos olhar para a lei e dizer: Senhor, eu estou perdido. E tendo esta consciência, para que nós pudéssemos correr para Deus e dizer: Senhor, me ajuda. Por quê? Porque eu não dou conta. Este é o grande objetivo da lei. Portanto, confiar na carne é você achar que pode alcançar a salvação pelos seus próprios méritos, por sua própria bondade, por aquilo que você faz de bom. E se ainda assim, depois de tudo isso que eu falei, você ainda está com o peitinho estufado, parecendo um pombo, dizendo: pastor,
Tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Tiago capítulo 2, versículo 10, olha o que Tiago vai dizer. Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, torna-se culpado de todos. Aquele que guarda toda a lei, como se nós fizéssemos, não fazemos. Então você tropeça em um ponto apenas. A Escritura vai dizer que você é réu de toda a lei. Por isso não adianta você chegar na porta do céu e dizer assim: Senhor, durante toda a minha vida eu cometi apenas um deslize. Durante toda a minha vida eu roubei uma bala na quitanda do seu João, mas eu já me arrependi. Uma bala. Senhor, comparando com esses outros que estão aí dentro, o que é uma bala? O Senhor vai dizer: o inferno é o seu lugar. Sabe por quê? A partir do momento que eu deixo você entrar aqui, eu vou ter um ladrão de bala no céu, então o céu vai deixar de ser perfeito. A única coisa que nos leva ao Senhor é a justificação em seu Filho. É por isso, Paulo ele demonstra que, olha, para mim, eu não confio em tudo que eu faço. E convenhamos, irmãos, olha para o currículo, que aqui Paulo começa a dizer o currículo dele, né? Circuncidado ao 8º dia. Lembra? Era uma lei determinada lá em Gênesis. Paulo foi circuncidado ao 8º dia. Paulo ele era da tribo de Benjamim, ele era hebreu de hebreus. É como se fosse o carioca da gema mesmo. Ele era puro sangue, ele não era nenhum prosélito convertido ao judaísmo. Ele era da tribo de Benjamim. Ele diz que ele era fariseu, e é importante você entender o que é fariseu, porque existiam várias seitas ali, né, religiosas na época dos apóstolos, nas épocas de Cristo. Existiam, por exemplo, os saduceus, os essênios, os zelotes, e existiam os fariseus. Estes eram um dos mais severos quanto à guarda da lei e o cumprimento dos ritos, extremamente severos. E Paulo diz: eu era aí desse povo. Eu era perseguidor da igreja, e não por picaretagem, por convicção. Paulo era alguém inteligentíssimo. E então ele perseguia os cristãos, arrancava-os da igreja e levava-os para que eles fossem julgados, presos e mortos. Por quê? Porque ele acreditava que ele estava fazendo o que é certo. E então, ele diz: eu era irrepreensível quanto à lei. Meu irmão, quem aqui pode dizer isso? Irrepreensível? Não, quanto aos mandamentos eu sou irrepreensível. Aí então Paulo, ele define todo este currículo dele como arrogância. Eu não passava de um arrogante, eu não entendia de verdade o que era a lei. Isso aqui é apenas carnalidade, porque ele sabia: os meus olhos foram abertos o dia que eu tive um encontro com Jesus Cristo. E diante deste encontro, eu percebi que minhas bondades não passam de sujeiras. Você consegue ver por que eu não sou arrogante quando eu digo que eu tenho certeza da minha salvação? Por que eu não sou arrogante? Ora, porque eu tenho a certeza plena, para ser redundante, ou absoluta, né? Tenho certeza absoluta que eu vou para o céu, porque eu não vou por conta daquilo que eu faço, ou daquilo que eu fiz, mas por conta daquilo que Cristo fez. Então isso na verdade é uma confissão de humildade. E segundo, põe por favor, já estou encerrando. Segundo princípio, nós vemos a superioridade de Cristo, versículos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco, para que eu possa ganhar Cristo. O que era lucro para Paulo, ou seja, todo esse prestígio que ele tinha de ter vindo de uma boa etnia, ser alguém de fato com pedigree, com a santa reverência, né, falando isso de Paulo, óbvio, né? Alguém que tinha uma boa etnia, alguém que tinha sido circuncidado, zeloso, ele diz: todas essas coisas para mim, quando eu conheci a Cristo, eu vi que elas são perda. Em Mateus, Jesus Cristo vai dar o exemplo de um homem que estava num campo, e então ele acha um tesouro de grande valor, uma pérola de grande valor. Ele então vai, vende tudo que ele tem e compra aquele terreno. Por quê? Olha, tudo que eu tinha, eu vendi porque eu achei algo infinitamente melhor. Infinitamente melhor. Quando nós temos esse encontro com Cristo de verdade, queridos, fica fácil a gente perceber.
que tudo aquilo que nós tínhamos, ou achávamos que tínhamos, e que éramos, não passam a ser nada. Eu sei que é um exemplo bem pífio, né? Mas quantos aqui já andaram de Fusca? Já? Vocês são metidos. Só eu? Irmão, vocês estão playboy demais, hein? Tenho vergonha de levantar a mão. Já andaram de Fusca? Eu já, né? Quem é lá? O Daniel já andou de Fusca. Foi pobre já o Daniel, né, Daniel? Já andaram de Fusca? Quantos aqui já andaram de Porsche conversível? Humildemente falando, óbvio. Você nunca andou de Porsche, irmão? Seus quebrados. Nunca colocaram 160 km por hora no carro? Ai, que dó de vocês. Eu já andei, óbvio, né? Não é meu, nunca vai ser. Se você compra um Fusca e chega alguém e te dá um Porsche, o Fusca perde utilidade. Perde valor. Você não quer nem saber mais aquele nosso duro que só vendo. Que ou você morre de calor dentro dele, ou você abre a janela e não consegue conversar. Ou só nos gritos, né? Fuscão é assim, é o barulho do motor, do vento entrando. Meu irmão, parece que a família está discutindo dentro do carro. Briga dentro do carro para conversar. Se você ganha um Porsche, o Fusca perde valor. Eu sei que é uma comparação tão ridícula, né? Tão ridícula. Mas o que Paulo está dizendo é isso. Tudo aquilo, minha família, minha descendência, de onde eu vim, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, a partir do momento que eu tive um encontro com Cristo, essas coisas para mim não passavam de esterco. Olha o termo que ele usa. Esterco. É tão certo que Pedro, Tiago e João, no dia da pesca, onde eles mais pescaram na vida, o dia que a empresa de pescaria deles mais rendeu, Jesus Cristo vem e diz, siga-me. Eles então largam, abrem mão de tudo aquilo para seguir a Jesus Cristo. Repare, eles não seguiram a Jesus Cristo porque a empresa estava quebrando, já está quebrando mesmo, vamos seguir esse cara aí. Não, justamente no dia de maior lucro, diz a Escritura que o Senhor os chama, e então eles o abandonam, ali a sua pescaria, a sua empresa, e vão. A Bíblia fala sobre Mateus, o publicano, que ao ouvir o chamado de Jesus Cristo, o segue. Publicano. Era como se fosse o cobrador de imposto de hoje, talvez o político, fica mais fácil de entender, né? E aqueles publicanos ali, meu irmão, eles mordiam muito dinheiro. Talvez para contemporizar, para ficar mais fácil de você entender, Mateus ele fazia parte da diretoria da Petrobras no governo petista. Agora ficou mais fácil, né? Era mais ou menos isso daí. E então Jesus Cristo vem e diz, abandona essa empresa maligna. Ele então abandona e segue. Muitos outros deixaram bens, terras, família, até a própria vida, porque eles viram que Cristo era superior a todas essas coisas. É o que Paulo também tinha entendido. E para encerrar, por último, nós vemos a justificação pela fé. No versículo 9 até o 11 diz assim, e ser achado nele não tendo por mim a justiça, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. E se falando de soteriologia, o que seria isso? É a doutrina da salvação. Poderíamos resumir duas formas de você ser salvo. Dois caminhos para você ser salvo, para você chegar ao céu. O primeiro chama-se justificação pelas obras. Ou seja, você faz bondades e é declarado justo por meio daquilo que você faz, por meio das suas obras. Mas há uma segunda opção, que é a chamada de justificação pela fé. É a que Paulo vai dizer aqui no versículo 9. O que seria a justificação baseada nas obras? Mais uma vez, só um exemplo, né? Você sabe, o catolicismo, ele diz, tenha fé, mas você também precisa crer na igreja, na intercessão dos santos, você precisa cumprir alguns ritos, igual eu, né? Batizado, primeira comunhão, crisma, não lembro se é nessa ordem, eu acho que é. Batizado, primeira comunhão, crisma, e todas aquelas coisas ali, né? O Espiritismo diz que você deve fazer o bem.
Quer ser salvo? Faça o bem. Se você não conseguiu fazer todo o bem nessa vida, fique em paz. Na outra vida você vai ter outra oportunidade. E você vai tentando assim melhorar com o passar do tempo. O budismo diz que para você alcançar a vida eterna, você precisa chegar ao nirvana, você precisa treinar a sua mente, você precisa praticar o bem. Repare, o adventismo diz, tenha fé em Jesus Cristo, cumpra aqui, né, as dietas da Ellen White, não pode esquecer, e guarde o sábado, precisa. Os muçulmanos dizem que você precisa ser obediente a Deus, a Maomé, viajar a Meca, fazer os jejuns e todas aquelas coisas ali. Sabe o que há de comum em todas essas religiões que eu disse? Todas elas dizem assim, você precisa ter fé e mais algumas coisinhas. Fé mais algumas coisas. É mais ou menos o seguinte, já estou encerrando. Imagina que você seja um aleijado de ambas as pernas. E eu chego ali, coloco você no começo da floresta amazônica e digo assim, atravesse até o outro lado. Do outro lado está a salvação. No meio da floresta existem onças, girafas, diz a Anitta, onças, existem crocodilos, cobras enormes que nos comem com facilidade. Além de doenças, malária, várias outras. Se você conseguir atravessar essa floresta, você vai ser salvo. E eles te dão até um mapa. E aquele mapa não é mentira, aquele mapa é de verdade. Olha, mostra, né, o caminho, aqui o relevo, né, siga aqui e chegue ao final. Só que eles esquecem apenas de um detalhe. Você não anda. Você é aleijado de ambas as pernas. Ainda que o mapa seja bom, você está incapacitado de chegar até o final. Essa é a justificação pelas obras. Eles até dão bons caminhos, mas você é incapaz de chegar. E então existe a justificação pela fé, ou a justiça que vem de Deus. O que seria isso? É mais ou menos o seguinte, você, mudando a ilustração, né? Você cai num poço, se quebra inteiro, quebra os 2 fêmures, tíbia, fíbia, tudo que é osso. E você está naquele poço moído, todo quebrado. E então, lá de cima, alguns homens jogam algumas cordas para você, dizendo assim, pegue a corda, suba, a salvação está na saída do poço. Eles só esquecem que você está todo quebrado, que por conta da sua mão e do seu braço quebrado, você não tem pega mais na corda. E a corda é de verdade, a corda é boa, não é uma corda falsa. O problema não está na corda, o problema está em você. E então, o cristianismo ele é diferente porque nós somos essa pessoa lá no fundo do poço, que não conseguimos subir. E então, alguém desce aquele poço, onde nós estávamos todos sujos de lama. Alguém nos pega e nos põe no ombro. Alguém sobe a corda, chega em cima, nos lava, nos cura, nos restaura. Então ele diz, agora você pode ser salvo, porque você saiu do poço. Qual mérito nós temos diante de um fato desse? Nenhum. Nenhum. O mérito está apenas naquela pessoa que desceu, se arriscou por nós, se sujou por conta de nós, nos trouxe de volta à parte de cima. Não há mérito nenhum em nós. A justificação pela fé é justamente isso, é você reconhecer que não importa o que nós façamos, as nossas bondades não podem nos comprar uma vaga no céu, não podem. Até mesmo porque você não é tão bom como você pensa. Não é. Você sabe que você não é tão bom. As pessoas podem te achar bom. Você sabe que você não é. Em Romanos 8:1, Paulo vai dizer, portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E por que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Em Colossenses ele responde, havia um escrito de dívida que era contra nós. Nós tínhamos uma dívida impagável. E então ele diz que Cristo Jesus removeu encravando-o na cruz.
A dívida impagável que nós tínhamos, Jesus Cristo pagou. Por isso que Paulo disse que o alvo dele, qual era o alvo dele? Era conhecer a Cristo a cada dia mais. Esse Cristo ao qual o salvou sem que ele merecesse. É por isso que em João 17, Jesus vai dizer que a vida eterna é conhecer a Ele. E este deve ser o nosso objetivo. A vida cristã, ela não é estática, mas ela é progressiva. Devemos a cada dia mais buscar crescer no conhecimento do Senhor, a cada vez mais crescer em santidade, a cada vez mais crescer no conhecimento da sua palavra. Precisamos amadurecer a cada dia mais, e é isso que Paulo queria. É por isso que Paulo não tinha medo nem da morte. Para encerrar, olha o que diz João capítulo 11, verso 25. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Paulo sabia que ele queria, era cada dia mais ter o conhecimento de Deus, para que ele pudesse um dia chegar a ressuscitar, assim como Cristo ressuscitou. Era nisso que Paulo confiava, naquilo que Cristo fez por ele, naquilo que Cristo passou, e como Cristo ressurgiu ao terceiro dia. A Escritura diz que todos aqueles que têm fé nele também ressurgirão no dia do Senhor. Se a esperança de Paulo era essa, meu irmão, a nossa deve ser a mesma. E se essa for a nossa esperança, ainda que tenhamos lutas nesse mundo, nós jamais andaremos frustrados, porque a nossa esperança está naquele que morreu para que eu e você pudéssemos ser salvos. Amém, meus queridos?